Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje quero falar com você sobre livramento e milagre. Existe uma pequena diferença que é fundamental entre livramento e milagre. Muitas vezes não sabemos dizer o que é um livramento e o que é um milagre. Às vezes confundimos as duas coisas. Isso para o crente não faz diferença nenhuma porque foi ação de Deus de qualquer jeito. Mas para aqueles que querem falar mal da fé cristã, é importante que nós saibamos diferenciar o livramento de um milagre. Rolf Dobele, ele tem o livro A Arte de Pensar Claramente. Nesse livro, A Arte de Pensar Claramente, ele trata de vários assuntos que seriam pensamentos errados, pensamentos errôneos, pensamentos com erros, né? E um desses pensamentos que ele disse é atribuído um milagre. Diz ele que no dia 1º de março de 1950, às 19h15 da noite, 15 membros da igreja de Beatrice, no Nebraska, eles se reuniam constantemente e nunca se atrasavam. Eles nunca se atrasavam, sempre chegavam às 19h15. E ensaiavam o coral. Era um tipo de membros do coro bem fiéis, eles estavam sempre ali. Mas nesse dia 1º de março, o que aconteceu? Todos eles atrasaram, E nesse meio tempo que eles atrasam, às 19h25, ou seja, isso, né, 10 minutos depois, o templo explode. E cai as paredes são jogadas para longe, o teto cai, e se estivessem as 15 pessoas ali, elas teriam morrido. Ou seja, as pessoas foram livradas de um acidente, né? E muitos disseram que aquilo foi um milagre. Para nós não faz diferença entre o ser um livramento ou ser um milagre, porque foi ação de Deus. Se todos chegavam sempre no mesmo horário, eles nunca se atrasavam, mas naquele dia todos se atrasaram e não morreram naquela explosão, onde todos iriam morrer, é muita coincidência. Então Deus fez aquilo ali de uma forma singular. Mas o autor diz que isso é um erro de pensamento, atribuir isso ao milagre, porque aquilo poderia ocorrer no mundo das probabilidades. Embora fosse uma pequena possibilidade, havia uma probabilidade daquilo ocorrer. Aí eu digo para você, ele está certo ou ele está errado? Bom, ele está meio certo, né? E muito errado também, quando ele pensa que Deus não pode fazer milagres ou livramentos maravilhosos. Quando ele pensa isso, ele está muito errado. E ele está meio certo porque quando atribuíram o termo milagre àquele evento, não atribuíram corretamente, porque aquilo foi um livramento. Vamos dar uma definição bem simples de milagre e livramento. Um livramento é aquela coisa que pode ocorrer eventualmente, né? Pode ocorrer, nunca ocorre, mas um dia ela pode ocorrer por uma coincidência, mas uma feliz coincidência, uma coincidência que não seria muito fácil de você prever, que você jamais preveria aquela coincidência. Ninguém poderia imaginar que aquela coincidência ia ocorrer e ia te livrar de alguma coisa difícil. Já o milagre é aquela coisa que não existe coincidência possível que possa livrar aquela pessoa daquele resultado. Por exemplo, uma pessoa tem uma doença terminal muito grave. Nesse período, essa pessoa tem que viver somente 1 mês ou 2, né? Isso já é definido pela ciência, sabe-se que aquela pessoa está condenada. Mas aquela pessoa, de tanto orar a Deus, ela vive 20, 30 anos mais. Ou seja, ela foi curada daquela doença. Quando vão examinar, verificam que ela foi curada, que a doença não existe mais. Ou seja, isto foi um milagre, porque estava fora de qualquer campo de possibilidade. A diferença entre milagre e livramento é que o livramento, existe uma possibilidade de ele ocorrer naturalmente. Só que essa possibilidade é tão remota e tão difícil de você prever que é quase considerado milagre. Mas o milagre em si, ele não tem possibilidade de ocorrer naturalmente. Não há possibilidade de ocorrer naturalmente, ele simplesmente ocorre quando Deus quer, da forma que Deus quer e pela ordem, pelo poder de Deus.
Então é interessante que a gente saiba a diferença entre livramento e milagre para que possamos evitar esse tipo de confrontação com as Escrituras, dizendo que as Escrituras estão erradas, porque nós estamos usando um termo errado. Às vezes nós usamos um termo errado, um termo não apropriado, e por usar um termo não apropriado acabamos contradizendo as Escrituras com a lógica ou com a razão de modo geral. Mas quem está errado é aquele que nega as Escrituras e às vezes nós mesmos, porque usamos o texto de forma errada, usamos a expressão errada. Então devemos tomar cuidado com esse termo, né? Milagre e livramento. Você provavelmente já recebeu vários livramentos em sua vida se você é um servo de Deus. Eu posso perceber quando recebo livramentos. E os livramentos são coisas singulares realmente, mas só acontecem porque há o poder de Deus agindo ali. Mas o milagre, ele só é uma coisa que vai acontecer de forma espetacular, mais singular ainda, porque a natureza não permite que aquilo aconteça. O livramento é uma coisa que a natureza permite que aconteça, assim, permite no sentido de ser possível, né? Não que a natureza tenha força ou vontade própria para permitir, é de ser possível. Mas agora o milagre não é possível naturalmente. É essa que é a diferença. Então vamos começar a aprender isso aí para a gente poder usar termos corretos e às vezes não ficar quebrantados ou atrapalhados com pessoas que trazem livros com questionamentos que parecem verdadeiros, mas que são falsos, simplesmente porque estão usando um termo no lugar do outro. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Espero que esse termo, que esse estudo possa ajudar você a esclarecer muita coisa na sua vida cristã. Amém.